Em João 5:39 diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Assim disse Jesus Cristo. E a palavra de Jesus Cristo é a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, amados, queridos irmãos, essa verdade que o Senhor Jesus nos diz dentro dessa palavra, de João 5, versículo 39, ele quer dizer que cada um de nós, homens e mulheres, tem o dever de examinar as Escrituras, que não devemos crer em qualquer espírito, não devemos crer em qualquer pastor, não devemos crer em qualquer palavra que é dita, mas sim devemos examinar as Escrituras. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na palavra de Deus, você deve fazer isso. Não deve deixar a sua salvação, a sua alma, a vida eterna na mão de pastores. Mas ir perante a palavra de Deus e ver se realmente aquilo que é dito é uma verdade ou não. Muitos pregam, vamos dizer, que os mandamentos de Deus foi abolido, que a lei de Deus foi abolida. É isso verdade? Por isso, cada um de nós temos que ir lá, perante a Bíblia, perante a Escritura Sagrada, e ver se realmente isso é verdade ou é mentira. Amém? Um exemplo daquelas pessoas que foram prudentes são os bereanos. Em Atos dos Apóstolos 17, versículo 11, diz assim no texto: E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Vejamos, amados, olha, os bereanos, quando Paulo e Silas foram enviados para Bereia, chegando lá nas sinagogas, eles começaram a pregar a palavra de Deus. E quando iam pregando a palavra, as pessoas, os bereanos, eles iam escutando a respeito de Jesus Cristo, dos milagres, das coisas, da vinda de Cristo, se ele era realmente o Messias. E o que é que eles faziam? Eles iam na Escritura Sagrada, eles iam na Bíblia, eles iam e conferiam, texto por texto, se realmente era assim. Então, o dever de cada um é seguir o conselho de Jesus Cristo. Examinais a Escritura Sagrada, assim como os bereanos examinaram. Eles foram atrás de um assim diz o Senhor. Por isso, a palavra de Deus nos ensina, quando formos estudar a palavra de Deus, ou quando uma pessoa vir falar da palavra de Deus para nós vamos pegar e ver se realmente está escrito na palavra de Deus assim. Se for assim, iremos estar seguindo. Se não for, iremos rejeitar. Mas existe algum texto na palavra de Deus que nos ensina a aceitar ou rejeitar algumas coisas que são ditas por certos pastores ou certos, entre aspas, enviados de Deus? Vamos ver na Escritura Sagrada também? Então, vejamos. Em 1 João 4:1 diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, meus queridos, é exatamente o que Cristo disse, que nós devemos examinar as escrituras. Por qual motivo? Porque existem espíritos enganadores. Existem profetas que não provêm de Deus. Existem pastores também que só querem a lã da ovelha e que ensinam coisas erradas, que ensinam coisas que não vêm, não provém de Deus, não provém do Espírito Santo de Deus. Vejamos, amados, um exemplo no qual diz na palavra de Deus que nós devemos obediência aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar os mandamentos de Deus.
que nós não devemos adulterar, não devemos roubar, não devemos transgredir nenhum desses pequenos mandamentos. Mas existem pastores que dizem: olha, você não precisa guardar o quarto mandamento, quer dizer, o sábado, no qual diz: lembra-se do dia de sábado para guardar e santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Mas ao contrário disso, dizem que o domingo é o dia do Senhor. Ora, em quem vamos crer? Num assim diz o Senhor ou num assim diz o pastor? Sim, nós devemos crer num assim diz o Senhor. Então, nenhum dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus foram retirados. Então, essa é a palavra do Senhor Jesus, para que não sejamos enganados nos últimos tempos. No qual diz que nós devemos obedecer a Ele, examinar a Escritura. Não devemos obedecer aos pastores dentro de um engano, mas devemos examinar os espíritos. Como é esse examinar os espíritos? Amados, nós devemos fazer o que, meus amados irmãos? Nós devemos ir na Escritura Sagrada e ver se realmente o que ele está falando é verdade. Então, eu desafio a todos os irmãos a ir perante a Bíblia, perante a Escritura Sagrada e ver se realmente nós podemos tirar um dos mandamentos de Deus. O que a Bíblia ensina? Devemos tirar ou não tirar um dos mandamentos de Deus? Então, vamos lá, vamos procurar na palavra de Deus e ver se realmente é assim. Bom, amados, vamos ler em Mateus 5, versículo 18 e 19, que diz assim: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nem o jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, nesse versículo 18, o que a palavra de Deus nos diz é que nem o jota, nem o tio jamais passará da lei. Então, amados, essa é a palavra de Deus, que nada passará da lei de Deus, que a lei de Deus continua firme e obediência aos seus mandamentos. O versículo 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino de Deus, o menor no reino dos céus. Amados, assim, aquele que violar é uma violação, é uma transgressão. E além de violar, eles ensinam ainda que não se deve guardar os mandamentos de Deus. E aqui fala que aquele que tirar um só desses mandamentos, será chamado menor no reino de Deus. O que quer dizer que eles não entrarão, porque eles estão violando a lei de Deus, estão violando os mandamentos de Deus. Porém, continuando o texto, fala assim: porém, os que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. O que quer dizer? Aqueles que ensinar que devem guardar os mandamentos de Deus, que devem guardar a lei de Deus, serão chamados grande no reino dos céus. Então a palavra de Deus é bem clara, que nós devemos o quê? Examinar a Escritura Sagrada, né? Porque é elas que testificam de Jesus Cristo. E o ensinamento da palavra de Deus ensina que nós devemos respeitar e guardar os seus mandamentos. Essa é a palavra de Deus, essa é a verdade, no qual devemos obedecer, e não a homens que dizem ao contrário. Por isso, o dever de cada homem é examinar as Escrituras. É ir lá ver na Escritura Sagrada, na Bíblia, se realmente o que está sendo dito é a verdade ou não. Amém? E também podemos ler, meus queridos, em Apocalipse 14, versículo 12, essa palavra aqui, que diz assim: e aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ora, não somente nós cremos em Jesus Cristo, no nosso Salvador, na graça do Senhor Jesus que veio nos salvar, mas também vem nos ensinando. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que não desistem, mesmo que venham homens e digam: olha, não devemos guardar, nós podemos tirar o quarto mandamento.
Nós devemos, assim, a lei de Deus não é mais para ser guardada. Ora, irmão, esse espírito não provém de Deus. Espírito que provém de Deus é este de João aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, o que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O Espírito Santo de Deus está naquela que o Senhor Jesus diz, que não devemos de forma nenhuma tirar nenhum jota, nenhum tio dos mandamentos de Deus. Este é o Espírito Santo de Deus. Agora, aquele espírito enganador, ele vai falar o contrário. E se você não for perante a Escritura Sagrada confirmar se é verdade ou não, aí você vai acabar sendo enganado. Então, para que não sejamos enganados, nós devemos seguir o conselho do Senhor Jesus, examinar a Escritura Sagrada, porque elas que falam da verdade, elas que falam de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que essa palavra venha entrar no seu coração, na sua mente e venha produzir fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Em cada um de nós. Amém? E graças a Deus em nome do Senhor Jesus.